Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Vamos iniciar um novo conteúdo. Alguns podem apresentar um pouco mais de dificuldade porque exige de raciocínio e execução de cálculos, que é a precipitação e escoamento superficial, a importância disso e calcular o quanto de água da chuva é, é precipitado, infiltrado e escoado, tá? Então, nosso objetivo aqui é entender a dinâmica da água da chuva quando ela é precipitada, é, acertando, atingindo a superfície do solo pela detenção, retenção, infiltrando ou escoando até chegar a pontos específicos das bacias hidrográficas ou repor lençol freático, né? E a isso justifica-se para que vocês, em situações de campo, possam tomar decisões quanto a realizar ações para manejar e conservar o solo e assim garantir a presença de água. Então vamos falar aqui o material todo no Moodle. Então vocês precisarão de celulares ou computadores, caneta, caderno e calculadora. E aí a avaliação terá aí um questionário, tá? Bom, então existe alguns tipos de escoamento, né, numa bacia hidrográfica. O escoamento superficial, o subsuperficial e o subterrâneo. Então, olha só os eventos de precipitação que a gente chama. Quando precipita, ou seja, quando chove, né, precipita, parte da chuva sofre interceptação da vegetação, né? E fica retida ali. Então, choveu, as plantas, a vegetação fica molhada e parte dessa água evapora. A superfície do solo fica molhado e parte da água evapora, né? Parte da água que chove, que precipita, fica em uma depressão, né? Ou seja, em poças d'água ou em algum lago, sofreu uma detenção, então está numa depressão. E ali sofre evaporação também e volta para o estado gasoso. Parte da água que precipita, grande parte dela, é armazenada no solo através da infiltração e outra parte sofre escoamento superficial. Então, pessoal, é aqui que é o pulo do gato, né? É aqui que é o pulo do gato. É aqui que vocês têm que trabalhar. Nós temos que trabalhar para melhorar cada vez mais, reverter a situação que nós encontramos de falta de água, né? Então, nós temos que melhorar os índices de precipitação da água da chuva no solo. Está acontecendo que essa fatia aqui, ó, que aqui está representada por uma maior fatia, está diminuindo, a infiltração está diminuindo e ocorrendo um aumento da taxa de escoamento superficial. Então, toda essa água, tanto escoada superficialmente quanto da infiltração, ela vai chegar lá num ponto de vazão de rio, não é? Ela vai virar uma vazão do rio. A água que escoa superficialmente já vai direto para o rio, é aquela enxurrada, né? Claro. A água que infiltra no solo vai percolar pelos poros do solo ou vai escoar de maneira subsuperficial, escoar no solo, no interior do solo até regiões mais baixas e nascer, né? Vai brotar em algum local próximo ao rio. E a percolação é uma percolação, uma movimentação de água muito mais lenta no solo, meio que um armazenamento de água no solo, né? E é isso que nós temos que fazer, queridos. É isso que nós temos que fazer. É melhorar muito essa percolação, melhorar muito essa infiltração, né, de água no solo. Temos que fazer isso, tá? E aí essa água fica armazenada no solo e de algum ponto ela vai ter que
brotar, nascer e causar vazão de água, tá? Então, fiz um resumo rápido do que acontece, né? Então, tipos de escoamento a bacia: subsuperficial, superficial, subterrâneo, né? Veja, chuva de infiltração, ó, chove, causa então parte infiltrado, né? Infiltra, precipita, parte infiltra e parte escoa. Então, precipita, parte infiltra, parte escoa, né? E assim, quanto mais precipita, mais vai saturando aqui o lençol freático, o subsolo, e esse lençol vai subindo e a parte mais baixa vai enchendo de água. É óbvio isso. O que está ocorrendo, né, nos últimos anos aí é esse nível do subsolo cada vez mais baixo e os rios secando, né? Então, escoamento subsuperficial. Aqui, precipita, não é? E quando o relevo é muito alto, parte do que é precipitado escoa, escoamento superficial, e parte é infiltrado. Mas parte dessa água que infiltrou também escoa, porque aqui o relevo é muito alto, então essa água escoa muito rápido pelo lençol freático, não é? E vai brotar lá embaixo. Né? Diferente dessa situação aqui, onde o relevo é mais baixo, então não há o escoamento subsuperficial, como ocorre aqui, porque o relevo aqui é muito baixo. Como o relevo aqui é muito alto. Como o relevo aqui é muito baixo, a água toda infiltra e já está aqui no lençol freático, né? Não há desnível para ela escoar no subterrâneo, né? Já aqui o desnível é muito alto, então ela escoa aqui na parte subterrânea. Esse é o escoamento subsuperficial. Depois da chuva, escoamento subsuperficial e escoamento subterrâneo, né, acontecem. Então, depois da chuva, o subsuperficial e o subterrâneo acontece aqui esse escoamento lento, muito lento, em direção à parte mais baixa do rio. É graças a isso que nós temos água no período seco, principalmente na região do Cerrado, onde o solo é plano, onde o solo é muito profundo, onde o solo é muito poroso, e assim nós temos a condição muito boa de armazenamento de água no solo. Portanto, a região, por ser muito plana, é muito extensa, muito grande. Então, a água não se perde, a água fica armazenada nesses latossolos, essas planícies muito grandes. Por isso que nós temos veredas, né? Na escola mesmo, no campus Morrinhos, nós temos uma vereda lá no fundo, ela nunca seca, pelo menos nunca secou, esperamos nunca secar, porque em volta dela nós temos uma bacia muito grande que armazena muita água. Agora, quando o pessoal exagera na quantidade de poços artesianos que são furados aqui para captar água lá de baixo, acho que você entende, né, que esse nível do lençol freático vai baixando, né? E um dia pode secar. Então, essa água ela escoa, dependendo do desnível da topografia, né? E esse nível cada vez mais vai baixando aí, né? Estiagem muito longa, né? Rio seco, porque isso ocorre. Ou estiagem muito longa, associado a muitos poços artesianos, ou então com volume de água extraída de um poço artesiano muito grande e o lençol freático cada vez mais vai baixando. Problema, pessoal. É por isso que existe a Secretaria de Recursos Hídricos dos estados, que o certo é manter um controle do número de poços artesianos e o monitoramento, certo? Essas secretarias monitorar como que está o nível de água do lençol freático e dizer: ó, senhores agricultores, vocês não podem mais furar poços artesianos porque o nível de água no lençol freático está crítico. Não podem mais, para tudo. Bom, esse seria o correto, né? Então deveria de ser monitorado, né? E fazer o controle correto. Bem, então isso vai confluir tudo para uma região mais baixa, né? Para córregos, rios. Isso forma as bacias hidrográficas, que vai, então, toda essa água ela vai conduzir-se em direção à parte mais baixa e acumular no reservatório ou no rio intermitente, não é? Quanto maior é a bacia,
maior é a chance de um rio ser intermitente, não é? Bem, formação do escoamento superficial, precipitação que atinge áreas impermeáveis. Então, a formação do escoamento superficial. Pessoal, isso aqui é importante. Isso não pode ocorrer. Não pode ocorrer. O escoamento superficial não pode ocorrer. Você tem que fazer ações, tomar atitudes, ser responsável, tomar decisões, executar técnicas para que o escoamento superficial não ocorra. A água da chuva tem que infiltrar no solo por motivos óbvios que expliquei aqui. Nós temos que manter a caixa d'água do cerrado, que é o solo, cheio de água, senão vão ficar secos, vão ficar sem água, né? Então, pessoal, vocês já entenderam que a água da chuva que precipita tem que infiltrar e jamais pode ocorrer escoamento superficial. Você diz aí, mas ocorre. Mas não pode ocorrer escoamento superficial. O que você tem que fazer? Nós temos que fazer técnicas para melhorar a infiltração de água e exterminar o escoamento superficial. Eu sei que é difícil, mas temos que fazer. Bem, precipitação que atinge áreas impermeáveis, aqui ó, impermeável, chove, precipita em área impermeável, o que acontece? Escoamento superficial. Precipita ou chove de maneira torrencial, ou uma chuva muito tensa, já viu falar? Tromba d'água, né? Pé d'água, aquela chuva muito forte, né? Muito intensa, que atinge áreas, né, e de capacidade de infiltração limitada. Agora aqui, ó, se a precipitação é intensa, nós não temos controle disso, né? Somente São Pedro. Nós não temos esse controle, mas nós temos controle de como melhorar a capacidade de infiltração de água dos solos. Nós temos que melhorar isso. Táticas de manejo do solo. Precipitação que atinge áreas saturadas. Se saturou, não tem mais para onde ela infiltrar, vai acumular, né? Então, nós temos que promover essas ações. Olha, áreas impermeáveis, ó, casas, asfaltos, locais compactados. Você entendeu, né? Telhado. Choveu no telhado, rapidinho ele já está pingando água, não é verdade? Porque telhas foi feito para isso. Gramados, solos compactados, solos muito argilosos. Aqui, ó, representado nessa seta. Deixa eu voltar aqui. Representado nessa seta. Já possui uma capacidade de infiltração um pouco melhor do que, claro, do que o telhado, né? Telhado, choveu, logo já está pingando. Já que em solos compactados e gramados, possui uma certa infiltração, mas a infiltração ainda é muito limitada, né? Então, nós temos que colocar vegetação na área, nós temos que descompactar o solo, nós temos que fazer terraços, curvas de nível, para deter a água da chuva e ela ficar mais tempo possível sobre a superfície do solo e assim ocorrer o evento da infiltração, percolação e enchimento da caixa d'água do cerrado ou do solo, né? É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos aqui, ó, intensidade da chuva versus capacidade de infiltração. Veja que interessante, né? Então, precipita, parte infiltra, parte escoa. O que não pode ocorrer é o escoamento. Toda essa parte que precipita deveria infiltrar, né? Deveria. Bem, olha que interessante isso daqui. Considere chuva com intensidade constante. Chuva constante. 5 milímetros por hora ali, constante. Sabe aquela chuva que não oscila nem para baixo nem para cima. Então, isso está representado por essa linha tracejada aqui, ó, tá? Essa é uma chuva constante, ou seja, ao longo do tempo, a precipitação é constante, entendeu? Então, beleza. Espero que tenha entendido que a chuva é constante. Infiltra completamente no início e gera um escoamento no fim. Então, o que acontece? Quando nós temos uma chuva constante e um solo seco, a água da chuva que é infiltrada, a água da chuva que precipita, quando incide sobre o solo, logo começa a infiltrar no solo.
né? Você nunca vê uma chuva cair sobre o solo e já escorrer de imediato. Ela vai começar a infiltrar. A hora que saturar os poros do solo, começa então o escoamento. Essa curva aqui, ó, representa a capacidade de infiltração de um certo solo. Eu vou montar uma aula prática para vocês fazerem aí sobre isso. E aqui nessa linha tracejada representa a chuva. Então, o que acontece? A partir do início de um tempo em que está chovendo de maneira constante, começou a chover. Então, começou a chover, toda a água que chove, aqui ela, ó, toda a água que chove, infiltra tudo, né? A linha aqui, ó, a linha está dizendo que tudo que está abaixo dela infiltra. O tempo vai passando, a chuva está constante, está chovendo. Os poros vão enchendo de água, vão saturando. Chega um certo ponto que a água da chuva que está caindo de maneira constante já não é mais totalmente infiltrada no solo. Então, nesse ponto aqui de cruzamento da linha tracejada da intensidade da chuva com a curva de capacidade de infiltração, quando isso ocorre, está começando a iniciar o escoamento superficial de água na superfície do solo. A chuva continua constante e os macroporos, os poros do solo, estão cada vez mais saturados, né? E isto daqui para tudo que está abaixo dessa linha preta, né? Tudo que está abaixo dessa linha preta representa a capacidade de infiltração. Então, quer dizer que a chuva está constante, né? E aí, os poros do solo já saturou, já não tem mais espaço no solo. O que tem que ocorrer depois que satura? A água tem que percolar no perfil do solo e descer. Tem que infiltrar, descer. Só que você concorda que é difícil, não é areia, né? Não é um monte de areia que você põe água e ela infiltra tudo de imediato. Tem uma certa resistência. Então, e a chuva continua constante, e aí chega um certo ponto que começa a escoar, e a chuva continua constante, e o escoamento começa a aumentar, porque a capacidade de infiltração reduziu muito. A chuva está constante, e o escoamento superficial cada vez é maior, porque a capacidade de infiltração de água reduziu mais ainda, tá? Então, tudo que está abaixo da linha aqui da capacidade de infiltração representa o volume de água infiltrado. E tudo que está acima representa o volume de água escoado. Tá? Então, quando você faz técnicas para aumentar a infiltração de água no solo, que é plantio direto, que é descompactar o solo, que é colocar matéria orgânica, que é voltar a vegetação nativa do solo, que é fazer terraços, que é subsolar o solo, essa curva aqui de infiltração de água no solo, ela fica mais alta. Fica mais alta aqui, ó. Pode ser que seja tão alta que não ocorra escoamento superficial. Toda a água fica retida, detida e ela vai infiltrar. E é isso que nós temos que fazer, tá? Espero que tenha entendido o gráfico, tá bem? Então, a água vai chovendo, a chuva vai caindo, vai precipitando, a água vai infiltrando, né? O solo vai saturando, saturou de um certo ponto, começa a escoar. É isso que ocorre justamente nesse ponto aqui, né? Começa a escoar. E aí nós temos, né, o escoamento superficial. De maneira teórica, então, nós temos aqui, ó, intensidade de precipitação é maior do que a capacidade de infiltração de água no solo. Isso gera o processo ortoniano, ou seja, quando precipita mais do que a capacidade de infiltração, gera o processo ortoniano. O que é isso? Gera-se um escoamento de água na superfície do solo, ou que chamamos também de vazão, em milímetros por hora. Tá? Então, precipita um volume em milímetros por hora, parte infiltra, que está representado pelo F aqui, e parte escoa, o que não pode acontecer, né? Então, se você somar o que é escoado com o infiltrado, é igual o precipitado. E aí você pode inverter as equações, né? Você inverte ela aqui, ó. O escoado é igual, então, o precipitado menos
o infiltrado. É só inverter, passa para lá, passa para cá. Para ficar mais fácil para você entender, é só você lembrar o óbvio, né? Se choveu, o que é precipitado que chove, né? Isto é igual o que infiltra mais o escoado, né? Pensa nisso. Então, o precipitado é igual ao que infiltra e ao que escoa, né? Aqui eu só inverti a equação. O processo Duniano, precipitação atinge áreas saturadas. Então, o processo Duniano é quando a água da chuva que escoou superficialmente ou que escoou subsuperficial ou que escoou subterrâneo atinge áreas saturadas e aí gera então um acúmulo de água. Esse é o processo Duniano. Tá? O outro é o ortoniano, que ocorre através do escoamento superficial. Bem, aqui vou representar de maneira rápida a vazão hidrográfica de uma bacia ao longo do tempo. Veja que engraçado, né? Então, o hidrograma é um gráfico que relaciona a vazão ao tempo e é resultado da interação de todos os componentes do ciclo hidrológico, né? Então, o hidrograma representa a vazão ao longo do tempo. Veja, então suponha aqui uma condição qualquer, ao longo do tempo ocorre precipitação, essa precipitação aumenta. O que aumenta? A vazão. O que é a vazão? O escoamento superficial que eu estou me referindo. A vazão pode ser o escoamento superficial de superfícies, né? Ou a vazão pode ser a vazão de um rio ou de um córrego, porque todo o escoamento superficial chegou até um rio ou chegou até um córrego. E aí, quando chove muito, não sei se você já percebeu, né? Que se choveu muito, um córrego enche, um córrego transborda, um rio causa enchente, porque a vazão pode ser muito grande. Então, cada vez mais, né? Essa vazão vai aumentando. Diminuiu a intensidade da chuva, a vazão vai diminuindo ao longo do tempo. Então, isso nós chamamos de hidrograma. Bem, vamos fazer comparações aqui por tipos de bacias hidrográficas. Comparações quanto à vazão de bacias hidrográficas. Veja quanto é interessante isso daí. Suponha que nós temos aqui duas bacias hidrográficas, sendo uma bacia mais plana e uma bacia mais montanhosa, né? Então, uma região montanhosa e uma região plana. Então, aí começa a chover ou precipitar. Para as duas bacias, nós temos uma condição igual aqui de precipitação. E o mesmo tempo, né? O mesmo período de tempo. Então, uma certa precipitação em um mesmo período de tempo, com dois tipos de bacias, uma montanhosa e uma plana, qual é o comportamento da vazão ou escoamento superficial de água lá na parte mais baixa da bacia, né? A parte mais baixa da bacia, que é a jusante, é onde está ocorrendo o fluxo de água, é o córrego, é o rio, né? Então, veja. Então, em uma bacia montanhosa, logo que começa a chover e chover muito, a vazão aumenta muito. Por quê? Ora, por quê? Porque se é montanhoso, logo que chove, escoa rápido, né? A topografia é muito acidentada. Então, escoa rápido, logo já acaba, né? Na bacia plana, não. O tempo está passando, está chovendo, mas o escoamento é menor. O que aconteceu nesse caso? Ora, infiltrou, né? Então, quanto mais plana é uma bacia, maior é o índice de infiltração, ou a taxa de infiltração de água no solo, e menor é o escoamento superficial, né? E isso é muito interessante, e é isso que ocorre em solos planos como esse aqui do Campos Morrinhos, onde em volta nós temos uma vereda intermitente que não seca, né? Porque é uma bacia plana. Veja essa outra situação quanto é interessante. É só você lembrar de superfícies impermeáveis. Onde é mais impermeável? Uma bacia urbana, ou uma bacia que está contida em uma grande cidade, ou uma bacia rural? Óbvio que uma bacia urbana é muito mais impermeável, porque tem muitos telhados, tem muito asfalto, muito concreto, a água cai e não tem por onde passar para infiltrar. Ela tem que escoar, vira aquelas enxurradas, entupição de boca de lobo, lixo, né?
E transtorno, carro rodando, moto rodando na água, né? Então é isso que ocorre e logo passa. Já na bacia rural, o escoamento é muito mais lento e a infiltração é muito maior, né? Ao longo do tempo. Então isso é muito bom, não é? Então, existem prefeituras aí que têm políticas de vigília, né? De policiamento, para evitar com que os proprietários, donos de residências, não impermeabilizem todo o seu lote, né? Esse é o correto. Todos nós não podemos, não deveríamos impermeabilizar todo o lote. Tem gente que tem telhado no lote e acaba de completar com cimento no fundo. Ora, onde a água da chuva vai infiltrar? Não tem como, você manda tudo para a rua, causando transtorno, não é isso? Olha só essa outra. Nós temos duas bacias aqui comparativas. Uma bacia circular e uma bacia alongada. Veja o quanto é interessante. Uma bacia circular possui uma vazão instantânea mais rápida. A vazão dela é mais rápida, né? E a alongada não. Por quê? Ora, porque numa mesma bacia está chovendo uma mesma quantidade comparando as duas bacias. A água que cai nesse ponto, a água da chuva que cai nesse ponto, a que cai nesse ponto ou a que cai nesse ponto, ela demora o mesmo tempo para chegar aqui no leito do rio principal. E quando os pontos chegam aqui no leito principal do rio, isso escoa e chega muito rápido aqui embaixo, né? E é isso que ocorre, ó. Então, chegam todas de uma vez só aqui na parte da jusante do rio. Enquanto que aqui não. Aqui quando chove, se chover nesse ponto, começou a chover rapidinho, já está caindo aqui, ó, e já está escoando, né? Já está indo embora. Se chover lá em cima, até ela cair aqui no leito do rio, a de cá já caiu. A hora que esse aqui começa a descer, a de cá, a que precipitou aqui embaixo já foi embora, né? Então tem tempo suficiente para essa água que precipitou aqui chegar lá na frente na jusante, mas não há mais acúmulo de água porque a que precipitou aqui já foi embora. Então, por isso, a vazão é menor, tá? Então, bacias alongadas causam menos transtorno de vazão de água na bacia. Nós temos aqui bacias em formato trapezoidal, não é? Então, veja também que interessante que o seguinte, quando nós temos uma bacia desse tipo, a água que precipita nessa região, ou nessa, até chegar no corpo principal de água, aqui ou no córrego, a hora que chega tudo de uma vez. É o mesmo que ocorre aqui, ó. E aí, ó, a vazão é muito alta, né? E de cá é o contrário. A hora que ela chega aqui, já vai embora. A hora que a hora que a água precipita aqui e chega no corpo, logo ela já vai embora. A hora que essa água precipita aqui até ela chegar lá no corpo do rio, né? A que caiu aqui embaixo já foi embora. Então, por isso, ela tem essa figura, tá? Bom, então, pessoal, em função disso que ocorre, de escoamento superficial e de infiltração de água no solo e dos variados tipos de solos planos, bacias alongadas, solos impermeáveis, solos com relevo irregular, nós temos como estimar o escoamento superficial com base na chuva, na quantidade que precipita, tá? Então agora, pessoal, da agora para frente, nós vamos fazer alguns cálculos, bastante cálculos para estimar o quanto de água está se perdendo ou está escoando ou que está infiltrando em função de uma água que precipitou. Então, em função do quanto que choveu, nós temos como calcular o quanto precipitou e o quanto escoou, e a partir disso daí tomar ações, atitudes para barrar o escoamento, né? Então nós conseguimos calcular o quanto que é escoado, tá? Mas isso está no próximo vídeo aí do encontro, ou no próximo encontro, tá bem? Então aí logo a gente começa aqui, ó, nos cálculos e aí a gente mostra lá para vocês. Então até mais.